Uma das maiores dificuldades na interceptação de ameaças aéreas é acompanhar e prever a trajetória dessa ameaça. No caso de aeronaves de velocidade mediana, como helicópteros e aviões subsônicos de ataque ao solo, e até mesmo alguns tipos de mísseis de cruzeiro, é relativamente simples acompanhar e travar essas ameaças, com os exércitos empregando habitualmente para isso sistemas de guiamento por infravermelho, com um míssil se guiando até o seu alvo pelo calor emitido pelos motores. Mas, na categoria de mísseis balísticos, a situação já muda bastante de figura, e apesar de ser relativamente fácil acompanhar e prever o ponto de impacto de um míssil balístico, por causa da própria natureza do seu voo, que descreve uma trajetória balística bastante previsível, interceptar essas ameaças não é fácil devido à sua velocidade final de aproximação e de impacto. Mesmo mísseis mais antigos, como o velho Scud soviético, desenvolvido nos anos 50, são de interceptação difícil até mesmo para as defesas atuais. E basta nos lembrarmos da dor de cabeça que os Scuds iraquianos deram na aliança liderada pelos Estados Unidos na Guerra do Golfo de 1991. Se interceptar um míssil balístico comum, como o Scud, com uma velocidade final de impacto de 5 vezes a do som, não é propriamente fácil. Imaginem a dificuldade para interceptar um míssil balístico voando a 12 vezes a velocidade do som, e além disso, capaz de realizar manobras na fase final de voo para fugir das defesas inimigas. Pois é exatamente assim que voa o KH-42, mais conhecido como Kinzhal, palavra russa para adaga, um míssil balístico hipersônico que Vladimir Putin vem lançando contra a Ucrânia desde março de 2022. O míssil foi feito sob medida para ser lançado a partir de aeronaves e o seu perfil de voo lembra muito de um lançador orbital de satélites, com o Kinzhal alcançando uma altitude máxima de até 200 km, quando então mergulha em direção ao seu alvo com o seu motor foguete ativado em potência máxima. Um mergulho a essa altitude, aliado a um poderoso motor foguete, é capaz de impulsionar o míssil a uma velocidade de quase 15.000 km por hora. A essa velocidade, os radares militares mais avançados conseguem vê-lo e acompanhá-lo, mas interceptá-lo é muito difícil, para não dizer mesmo impossível com os meios atuais. Mas, além da velocidade, outra característica do Kinzhal que o torna ainda mais difícil de interceptar é a sua capacidade de manobrar, mesmo perto da sua velocidade final de impacto. Toda essa gigantesca velocidade resulta em uma enorme energia cinética, que no momento do impacto se traduz no equivalente a 4 toneladas de TNT, complementados pela sua carga explosiva de 500 quilos, que pode ser inclusive nuclear, com ogivas com o poder de destruição de até 500 quilotons. Na sua fase final de aproximação ao alvo, manobrando a quase 15.000 km por hora, é, como referi, praticamente impossível interceptá-lo, com a Rússia fazendo amplo uso desse míssil na invasão que lançou contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, com o primeiro tendo sido lançado em março daquele ano. Até o final de fevereiro de 2023, estimava-se em 8 a 10 o número de mísseis Kinzhal lançados pela Rússia contra alvos na Ucrânia. Mas, recentemente, no dia 9 de março, a Rússia extrapolou no emprego desse míssil, lançando 6, com 2 ou 3 atingindo alvos na região de Kiev. Como na Rússia tudo é muito fechado, não se sabe quanto custa cada míssil Kinzhal, com fontes estimando valores que oscilam entre os 8 a 12 milhões de dólares por unidade. Pelas suas características e pelo seu elevadíssimo custo, a Rússia provavelmente deve reservá-los apenas para a destruição de alvos de elevada importância, como grandes centros de comando e de comunicação e, principalmente, depósitos ucranianos com armas e munições ocidentais.
Ягулкин 102-му. На заданном рубеже с заданными параметрами работу разрешаю. Разрешите.